Fala galera, beleza? Carlos aqui na área, voltando aí às atividades no YouTube e hoje para falar sobre um tema talvez um pouco polêmico, mas eu acho que é mais reflexivo da parte do que a gente tem pensado como comunidade de leitores de quadrinho. Esses dias o pessoal lá do Ministério dos Quadrinhos, acho que o Alexandre, ele gravou um vídeo falando sobre a diminuição do hype. E o que é o hype e por que ele tem diminuído em relação ao universo dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos. Ele levantou algumas teorias, eu achei interessante o vídeo que ele fez, achei bacana, acho que legal a gente debater isso e ver o quanto a gente está perdendo o interesse na leitura, dependendo de alguns fatores. E eu vou elencar aqui alguns fatores que eu acredito que seja primordial para que esteja acontecendo esse problema do hype, da diminuição. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, discuta sobre o que você achou desse vídeo. Bom, vamos lá. Muito tem se falado na gibisfera do hype, né, da perda de interesse dos leitores, da diminuição. A gente já sabe que isso tudo é algo que vem acontecendo ao longo dos anos. Mas existem alguns problemas que eu acredito que estejam causando ou acelerando essa falta de interesse por lançamentos. O primeiro que eu vejo, que eu acho que poderia ser a questão do custo, né? Hoje você sabe que um lançamento de editoras como Pipoca e Nanquim, Comic Zone, própria Devir, etc., não sai por menos aí, até Panini, né? Por menos de R$100, quadrinhos que são considerados petardos, considerados quadrinhos que são essenciais. E o leitor, ele tem optado, né, escolhido por alguns desses materiais, não focando apenas numa editora. E isso tem gerado uma divisão entre os leitores, como o próprio Alexandre frisou no vídeo dele. Mas eu acho que tem mais problemas aí. Eu acho que o principal problema que eu vejo em relação ao custo dos quadrinhos é que a galera também teve uma diminuição na sua renda e fracionou o seu interesse por alguns materiais. Por exemplo, eu era um cara que sempre curtia pegar lançamentos, mas hoje os lançamentos estão fora do meu valor, do meu poder aquisitivo. Eu não posso sair comprando lançamentos de R$100, R$200 todo mês porque eu não tenho grana. Então eu tenho esperado promoções, eu tenho esperado momentos onde vale a pena pegar um material. O segundo ponto em relação ao custo dos quadrinhos, né, para quem é leitor, você não consegue acompanhar todas as editoras, você tem que selecionar, você tem que acabar escolhendo o que você quer ler. E tem sido cada vez mais difícil escolher o que a gente vai ler, devido ao fato de que temos muitas pessoas falando sobre quadrinhos, mas às vezes falta um pouco mais um cuidado técnico, um cuidado sobre a história, falar sobre o material. Isso tem afetado a forma como que as pessoas compreendem esse tipo de material. Isso está muito relacionado com a questão dos recebidinhos, que é o segundo ponto que eu gostaria de elencar aqui no meu vídeo. O que são os recebidinhos? Normalmente você, como influencer ou leitor mais antigo, sabe que as editoras acabam enviando materiais para que vulgo influencers ou pessoas mais cultas, né, ou grandes colecionadores, etc., falem sobre esse material. Entretanto, essas pessoas que recebem são aquelas que falam, mas às vezes elas falam pouco do material ou não falam de uma forma clara para que quem está interessado no material compre esse material. Pois é muito abre caixa, fecha caixa, mostra o material e não foca no que é o mais importante, que é a história, de como esse quadrinho ele pode impactar um novo leitor. Esse é um ponto que eu vejo como um dos cruciais para a diminuição do hype. Hoje você pensa num influencer, num youtuber, etc., é muito focado em abrir caixas, né? O tal do unboxing que a galera gosta e eu odeio. Todo mundo sabe disso. Bom, esses são alguns dos pontos que eu tenho elencado. O terceiro ponto que eu vejo, que é um dos que tem levado a essa diminuição pelo hype, é a questão dos materiais não serem tão bons e os leitores tenham caído na real de que você não precisa comprar tudo e ter tudo naquele momento de lançamento. E que às vezes um material que é lançado por uma editora que ela julga ser a última bolacha do pacote, ou o que eu odeio, o petardo, talvez os leitores eles tenham caído nessa real e entendido que não precisa seguir todas essas tendências e tem mais escolhido materiais com calma e ao seu tempo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho pegado materiais da editora que eu gosto bastante, apesar de não gostar do editor, eu gosto muito dos materiais da Comic Zone, mas tenho optado por pegar materiais que estão em promoção.
coisas que quando saíram era na casa de 100, 80 reais, você consegue comprar depois de um tempo, aí na caixa de 30, 40 reais, que é o valor que eu acredito que seja adequado por um quadrinho de 70 páginas. Mas isso não vem ao caso aqui. Então, juntando esses 3 pontos, né, do que a gente acredita, do que eu acredito que tenha diminuído esse hype, eu vejo que as pessoas, né, como o Alexandre falou, tem feito menos resenha. Eu não acho que as pessoas tenham feito menos resenhas. Eu acho que as pessoas têm se interessado menos por conteúdos de resenha devido ao que tem sido mostrado nas redes sociais como Instagram e YouTube, focado apenas em materiais, em desenvolver o unboxing ou abrir caixas, etc., que é o que a galera gosta. E quando você vai profundo, né, quer falar sobre a obra, parece que as pessoas têm um pouco de receio em acompanhar páginas que falem sobre quadrinhos, não sobre abrir caixas. E esse ponto tem influenciado muitas pessoas a não comprarem alguns materiais devido a alguns influencers dizerem que é a última bolacha do pacote, que esse material é inesquecível, é imperdível, que você tem que comprar. E as pessoas, elas têm percebido que isso é um marketing que não tem funcionado tanto. E eu acredito que as editoras, elas também tenham percebido isso, e eu gosto muito, por exemplo, do trabalho da TAI Editora, como ela tem trabalhado na questão das parcerias. Eu sou um dos parceiros da editora TAI, e a forma como ela seleciona os materiais, ela não manda tudo para todo mundo. Você seleciona, você escolhe o que você quer ler, e eu acho isso muito interessante, muito legal, isso que a TAI faz com os quadrinhos dela. Outro ponto em relação às resenhas: muita gente tem receio de acompanhar resenhas por medos de spoiler ou pela pessoa que está falando da resenha comentar demais. Mas eu acho que você pode ler parte dessa resenha e buscar alternativas e conhecer mais sobre os quadrinhos. Uma coisa que eu gosto de fazer é ler os comentários dos compradores na Amazon ou outros sites que falam realmente sobre o quadrinho. Claro, tem muitos bots ali que, né, falam bem e tal, mas vale a pena. Então eu acredito que o hype, né, para fechar esse vídeo, ele tá diminuindo, sim. Eu acredito que as pessoas estão mais conscientes, as pessoas, as editoras, né, elas precisam visualizar mais o macro, né, e o micro de como os seus materiais têm impactado. Talvez o excesso de marketing sobre um determinado autor ou uma determinada obra tenha sobrecarregado, né, essa gibisfera que já é pequena. Nós temos poucos leitores e cada vez mais nichado o nosso mercado de quadrinhos. E aí, você pensar que o hype está diminuindo, ele está diminuindo, sim. Eu sou um cara que posso afirmar para vocês que o meu hype diminuiu muito com obras de editoras como Pipoca e Nanquim, Comic Zone, Devir, Panini. Quase todas as editoras eu tenho esperado promoções. Então, comenta aí o que você acha, se você gostou do vídeo, se o hype realmente está diminuindo e qual é a alternativa que a gente tem, e se é uma alternativa viável ou se realmente é melhor deixar o hype morrer e focar em obras que realmente valham a pena. Então deixo para vocês esse vídeo, não esqueça de comentar aqui se você gostou ou não, mande pra galera. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera, abraços!